O que faz um casal? Texto de Contardo Caligares. Para existir, um par deve inventar e compartilhar uma longa aventura. As histórias protagonizadas por um casal, sejam elas literárias, cinematográficas, teatrais ou televisivas, podem ser divididas em duas categorias. As histórias ditas de amor de Cinderela a Romeu e Julieta. Na maioria dessas histórias, trata-se do primeiro encontro dos amantes e das dificuldades nas quais eles esbarram para se juntar. As coisas podem acabar mal, como em Romeu e Julieta. Mas quando acabam bem, a narração termina na hora em que os amantes começam a viver felizes para sempre, como em Cinderela. Ou seja, quando o amor deveria ser o tema principal, o que é narrado são os transtornos iniciais, com mais ou menos meleca sentimental, ou às vezes o trágico desfecho. A prática cotidiana do amor é, em geral, apenas objeto de farsas e comédias risível. A segunda categoria é das histórias em que um casal vive uma aventura que aparentemente não tem nada a ver com seu amor. Eles procuram juntos desvendar um crime, assaltar um banco, roubar um quadro, ganhar uma guerra ou encontrar o Santo Graal. Ao longo dessas façanhas, eles se amam. E tem ou não tempo de se beijar e de transar. Ora, para mim, os verdadeiros filmes de amor são esses, os da segunda categoria, os filmes de aventura. Por quê? A maioria desses filmes parece afastada de nossa experiência cotidiana. Com ou sem minha parceira, é raro que eu assalte bancos, roube quadros ou desvenda enigmas policiais. Mas essas proezas valem como exemplos de um fazer juntos, que na prática do amor é um ideal mais útil do que os meandros dos primeiros encontros propostos pelos filmes de amor. Ou seja, os filmes de amor nos dizem que, do amor, vale a pena ser narrado apenas o momento do apaixonamento. Supõe-se, imagino, que depois disso, aos poucos, a coisa vire uma lástima. Os filmes de aventura me dizem que existe a possibilidade de uma experiência comum, de uma aventura dos dois, que, claro, não precisa ser tão mirabolante quanto o que acontece nas telas. Em suma, concordo com a citação proverbial de Antoine de Saint-Exupéry, o autor de O Pequeno Príncipe. Amar não significa olhar um ao outro, mas olhar juntos na mesma direção. Fica a pergunta: o que é olhar juntos na mesma direção? A forma clássica de olhar juntos na mesma direção é criar filhos. Isso não significa que um casal deva aguentar um inferno conjugal para que pai e mãe fiquem com seus rebentos até eles crescerem. Significa apenas que a tarefa comum de criar os filhos é uma prática possível do amor. Já foi a mais comum, aliás. O homem do antigo regime previa que seus filhos teriam seu mesmo status num mundo que se manteria igual. Nós, homens modernos, sonhamos que nossos filhos nos ultrapassem, mas dentro de um quadro que tendemos a reproduzir. Muitos desejam que seu filho seja médico, mas poucos gostariam que esse médico fosse um Che Guevara. Talvez por essa razão, criar filhos deixe de ser hoje a experiência comum dominante na qual prospera o amor de um casal. Há traços da subjetividade moderna que exigem dos casais
outras escolhas. A sede de renovação constante. Reproduzir e se reproduzir não é mais suficiente para preencher nossa vida. E, sobretudo, a vontade de capitalizar experiência por conta própria. Sonhar por procuração com a experiência futura dos filhos não nos basta mais. Essa é, portanto, a dificuldade. Fora criar filhos, o que é hoje para um casal olhar na mesma direção? Alguns praticam amor lendo poesia em voz alta. Outros estudam juntos. Outros exercem a mesma profissão ou adotam ambos uma nova religião. Outros ainda se dedicam a práticas sexuais diferentes. Tanto faz. O que importa é que, para existir, um casal precisa inventar e compartilhar uma longa aventura.